Não sou uma pessoa extravagante. Percebes? Não acumulo carros, diamantes e coisas do gênero. Sob o brilho da Hollywood dos anos 70, uma das suas estrelas mais brilhantes preparava-se silenciosamente para desaparecer. No auge da fama, Ally McGraw tinha tudo. Aclamação da crítica. Um marido poderoso e a atenção do mundo. Até que um homem entrou na sua vida e reescreveu o guião. Não era um escândalo que ela perseguisse, mas algo mais sedutor, mais envolvente. O que se seguiu não foi apenas um caso, foi uma escolha que destruiria o seu casamento, silenciaria a sua carreira e deixaria os fãs a questionar-se como pôde alguém tão visível desaparecer tão completamente. A história que ela agora partilha é tão reveladora quanto assustadora, e começa com uma batida à sua porta quando Cool entrou. A vida de Ally McGraw deu uma reviravolta irreversível no dia em que Steve McQueen entrou no seu mundo com o argumento de The Getaway. Na altura, estava na onda do sucesso acabada de sair da sua aclamada prestação em Love Story e casada com o poderoso executivo da Paramount Robert Evans. Mas nada no seu mundo cuidadosamente gerido a preparou para a presença de McQueen, intenso, imprevisível e completamente magnético. No segundo em que o vi, soube que me iria meter em problemas graves, admitiu ali numa entrevista posterior. Tinha uma energia que perturbava o ar de qualquer ambiente, um magnetismo puro, que atraía as pessoas sem esforço. Não era imune a isso e não estava preparada para o que viria a seguir. A ligação entre ambos, no set de The Getaway, em 1972, foi imediata e inegável. McQueen não era apenas seu colega de elenco, rapidamente se tornou a sua obsessão e, eventualmente, a sua ruína. Nos bastidores, a química entre ambos evoluiu para um caso que marcaria o início do fim do seu casamento com Evans. Ali, descreveu a sua decisão de deixar Robert não como racional, mas como emocional. Simplesmente, larguei tudo e fui com o Steve. Foi uma rendição à paixão à curiosidade e talvez a uma necessidade mais profunda de ser vista de uma forma diferente. McQueen oferecia perigo e autenticidade, duas coisas que faltavam na sua vida refinada em Hollywood. Casaram em 1973. Pareciam um casal e tanto, para o mundo em geral, o herói de ação taciturno e rebelde, e a mulher bonita, intensa e introspectiva. Mas o que o mundo não conseguia ver era a corrente emocional que emanava do seu interior, o trauma, não resolvido de McQueen, e a transformação lenta, mas segura de Ali em alguém disposto a reinventar-se por amor. Deixando agora, o marido deixou também para trás uma carreira promissora, quase no auge. E embora tal repercussão gere manchetes de tabloides, há um sacrifício pessoal que Ali mais tarde teria dificuldade em nomear, quanto mais em compreender. Anos mais tarde, Ali recordaria aquele momento. McQueen estava à sua porta com uma oferta para um filme, e não apenas uma ligação entre a oportunidade de carreira e o romance. Foi, nas suas palavras, uma colisão. Não introduziu apenas o conceito de um papel a desempenhar um erro que deixaria uma mudança na linhagem das relações que fosse evidentemente demasiado profunda para ser documentada. Com isto, iniciou-se uma associação que apagou suavemente a sua imagem pública e a substituiu por uma realidade avassaladora. O capítulo sobre Steve McQueen não foi apenas sobre drama, mas também sobre fundações subterrâneas, o início de transformações que claramente moldariam todas as outras partes da sua vida para o bem ou para o mal. Mas apaixonar-se por Steve foi apenas o início. Viver com ele foi uma história completamente diferente. Viver no mundo de McQueen. Ao início, a vida com Steve McQueen em Malibu parecia um sonho tornado realidade.
Ali McGraw descreveu a sua casa como um refúgio acolhedor, à beira-mar aninhado, longe do escrutínio de Hollywood. Os dois escaparam ao caos da indústria, rodeando-se de amigos que valorizavam a simplicidade em vez da fama. Os seus dias eram tranquilos e mundanos, com manhãs descalças na areia, churrascos ao pôr do sol e observação de estrelas com cerveja na mão. Fomos felizes durante algum tempo, recordou Ali em 2024, recordando aqueles primeiros dias com ternura. Havia conforto no seu isolamento, e por um instante pareceu que ela tinha encontrado algo genuíno e sem filtros. Mas, por detrás da tranquilidade exterior, o equilíbrio começou a desequilibrar-se. O desejo de McQueen por controlo, tanto do ambiente que o rodeava, como dos seus relacionamentos, começou a moldar as regras da vida doméstica. Há muito que rejeitara o estilo de vida de celebridade, mas a sua insistência na privacidade vinha acompanhada de exigências emocionais. Ele não queria apenas a solidão, queria a submissão. Aí, na tentativa de fazer com que a relação resultasse, adaptou-se. Banquei a cozinheira, a empregada de limpeza, a mulher simples ao extremo, admitiu mais tarde, revelando o quanto se calava para corresponder às suas expectativas. A sua antiga vida, repleta de guiões, ensaios de moda e aparições públicas, tinha desaparecido. Os custos emocionais do isolamento cedo começaram a aparecer. Embora o mundo pitoresco se abrisse ao descanso, não se isolava completamente da turbulência. A possessividade e a volatilidade de McQueen, aliadas ao crescente abuso de álcool, exigiram lutas constantes para transformar o seu santuário num campo de batalha. Aí também começou a beber muito, e o que antes eram noites tranquilas transformou-se em tensão e afastamento emocional. A sua casa de praia já não era um refúgio. Era onde ambos desapareciam em papéis que não refletiam a sua verdade. Mais tarde, o estilo de vida em Malibu revelar-se-ia para Ali a desilusão não como um novo começo, mas antes como o lento desvendar de quem ela era. Foi apenas a ausência de pressão pública que mascarou a questão mais profunda de se rebaixar voluntariamente para manter McQueen feliz. E neste estreitamento de si mesma, a mulher que outrora cativava o público começou a desvanecer-se numa versão de si mesma, que existia apenas para manter a paz. A areia, o oceano, as fogueiras, tudo isto se tornou o cenário para uma vida em que o amor era condicional e a identidade comprometida. O passado, assombrado, que McQueen carregava. Para o mundo, Steve McQueen era o epítome do cool, um ícone de Hollywood, cujo olhar de aço e papéis antissistema captaram o espírito rebelde de uma geração. Mas, por detrás desta arrogância natural, escondia-se um homem profundamente afetado por uma vida inteira de abandono emocional. O pai de McQueen desapareceu quando ele era apenas um bebê, e a mãe, alegadamente alcoólica e instável, mandou-o viver com familiares antes de o internar num reformatório para rapazes problemáticos. Estas primeiras experiências deixaram-lhe cicatrizes emocionais duradouras, incluindo uma desconfiança generalizada da intimidade e uma necessidade reflexiva de controlar o ambiente. Estava tão danificado, diria mais tarde, Ali McGraw, descrevendo a bagagem psicológica que carregava em todas as relações. O que Ali inicialmente confundiu com mistério e independência depressa, se revelou uma armadura emocional. A imprevisibilidade e as frequentes mudanças de humor de McQueen deixavam-na frequentemente nervosa. Admirava a sua força e convicções morais, mas também se deparava com o seu lado mais obscuro, desconfiança, ciúme e afastamento emocional. Havia sempre um elemento de perigo nele, disse ela a People em 2018. Embora o seu charme de bad boy
fizesse parte do seu apelo público na vida privada, podia ser perturbador. Ali, deu por si a aprender a lidar com o humor dele, adaptando as suas palavras e o seu comportamento para evitar desencadear as suas inseguranças. Amá-lo não era apenas um ato de afeto, era um cálculo emocional constante. À medida que a relação amadurecia mais controlador, McQueen se tornava. Insistiu num acordo pré-nupcial antes de se casar com Ali em 1973 e incentivou-a veementemente a abandonar a carreira de atriz. Estas exigências não pareciam pedidos. Em vez disso, eram uma tentativa de exercer algum controlo sobre a vida dela, nascido de um medo profundo e obscuro de ser vulnerável ou ofuscada. Fiz-me menor por ele, confessou Ali mais tarde numa entrevista semanal mais próxima. Comprometeu a sua carreira e a sua voz para apaziguar a relação que não tolerava a igualdade. Para McQueen, o controlo era uma forma de proteção. Para Ellie, era um apagamento lento da sua identidade, uma troca de partes de si mesma pela sobrevivência emocional. Com o passar do tempo, Ali começou a perceber que mais uma vez a presença dominadora de McQueen agia como um disfarce. Ali estava um homem aterrorizado pelo abandono, pelo medo, ironicamente, que o levava a afastar as pessoas. Ela conseguia ver que por detrás do seu charme bombástico estava um homem ferido e nunca verdadeiramente curado. Esta percepção pode ter proporcionado alguma compreensão, mas não aliviou o fardo de viver ao lado dele. O seu amor era apaixonado, mas nunca verdadeiramente seguro ou libertador. Era mais como um constante exercício emocional. Para Ali, a constatação chegou tarde demais para salvar o que quer que fosse, mas era uma espécie de verdade que continuaria a influenciar o seu processamento dos anos que passaram juntos muito depois de ele ter partido. O sacrifício de Ali para as exigências de McQueen. No auge da fama, Ellie McGraw tinha o mundo a seus pés. Após as suas aclamadas interpretações em Adeus, Columbus e Uma História de Amor, sensação global, era considerada uma das atrizes mais lucrativas e acarinhadas de Hollywood. No entanto, quando Steve McQueen entrou na sua vida, ela viu-se numa encruzilhada entre a paixão pessoal e o propósito profissional. McQueen, embora admirasse o seu talento, deixou claro que não queria partilhar o protagonismo. Ele não queria que eu trabalhasse, revelou Ali, mais tarde, um limite que alterou o equilíbrio de poder na relação deles desde o início. A escolha que ela enfrentou foi clara: manter a sua carreira em ascensão ou desistir dela para se encaixar no molde de parceira ideal de McQueen. Ali tomou a sua decisão rápida e de todo o coração. Não só abandonou um casamento com Robert Evans, um homem que defendera o seu talento, como começou a recusar pedidos de casamento para filmes e a afastar-se da máquina que apenas começava a abraçá-la plenamente. Em vez disso, optou por se dedicar à vida doméstica, dando prioridade às necessidades de McQueen e criando o seu filho Josh, que teve com Evans. A transição, e não foi gradual, foi imediata e total. Interpretei uma cozinheira empregada de limpeza, uma mulher simples, como recordou numa entrevista à Closer Weekly em 2024. Esta transformação autoimposta não se resumia apenas a uma adaptação a um estilo de vida mais tranquilo. Tratava-se de abdicar da sua independência para fazer o relacionamento funcionar. Os efeitos desta cedência foram tanto pessoais como profissionais. A casa em que vivia era descrita por McQueen como possessiva, o que ia para além do ambiente doméstico e se refletia na própria expressão de Ali. Sentia ciúmes sempre que ela se relacionava
com outros homens, fosse formal ou informalmente, enquanto ele continuava a viver em termos que envolviam aparentes flirts e interesses pessoais. Ali, afastou-se dos holofotes, mas não os recuperou, nem os apreciou. Pelo contrário, agravou o desequilíbrio entre eles. Inventei um tipo de mulher que achei que o iria atrair. Confidenciou, refletindo sobre o quão intrinsecamente se redesenhou para preservar a farsa da harmonia. Mas, por detrás deste esforço, a sua própria voz estava a ser constantemente silenciada. No final da década de 1970, o custo deste autoapagamento tornou-se muito evidente. A jovem não progrediu na carreira, perdeu a fé em si própria e estava quase sem identidade. Com o casamento, a desmoronar-se finalmente, em 1977, a verdade deixou ali com os destroços emocionais de uma vida construída pelos limites de outra pessoa. A morte de McQueen, em 1980, veio complicar ainda mais a situação. Não só sentindo a falta do homem que um dia a amara, mas também percebendo que se tinha sacrificado tanto sem ser verdadeiramente reconhecida. Os anos seguintes confrontariam Aloy com realidades desagradáveis enquanto iniciava tratamento para o alcoolismo e aquilo a que mais tarde chamou vício do amor. A longa viagem de regresso a si mesma começou com o confronto sobre aquilo a que tinha renunciado e por quê. O desaparecimento de Ali McGraw. Nos anos que se seguiram ao seu casamento com Steve McQueen, Ali McGraw começou a perder-se, não por um único momento dramático, mas por uma erosão gradual e consistente da sua identidade. Antes, celebrada pela sua autenticidade e presença no ecrã, isolou-se dos olhos do público, abraçando uma vida doméstica que pouco lembrava o mundo que governava. Embora, outrora, aclamada como a personificação da elegância natural, via-se agora a moldar cada parte do seu ser para se alinhar com os ideais de McQueen. Desde o início, nunca lhe mostrei quem eu era, confessou mais tarde, uma clara admissão de quão profundamente ela tinha enterrado o seu verdadeiro eu num esforço para manter a relação intacta. A transformação não foi apenas interna, manifestou-se ao próprio ritmo da sua vida. Por insistência de McQueen, Ali abandonou a carreira, trocou os guiões pelas tarefas domésticas e desapareceu das conversas de Hollywood. Cozinhava, limpava a casa e era anfitriã na sua isolada casa de praia em Malibu. Esta versão de Ali não era a mulher que fazia capas de revista ou ganhava prêmios, mas sim alguém construída para evitar conflitos e manter as inseguranças de McQueen sob controle. Ao conformar-se com as suas expectativas, criou uma versão falsa de si mesma, que ele podia aceitar, mas isso custou-lhe a criatividade, a independência e a autoexpressão. Com o passar do tempo, o fardo emocional resultante desta perda de identidade foi sendo cada vez mais sentido. O ciúme e a possessividade de McQueen resultavam frequentemente em conflitos em relação a quase qualquer interação com outras pessoas, especialmente homens. O mundo de Ali ficou reduzido às quatro paredes da casa e às limitações que McQueen lhe impunha. A supressão da liberdade de expressão andava de mãos dadas com as restrições à interação com o exterior. A dinâmica da relação tornou-se uma repressão emocional despertada pela intensidade incandescente da paixão. Aquela mulher inebriante e encantadora cedo desapareceu dos ecrãs de Hollywood, presa e desaparecendo nas sombras sob as exigências de um homem cuja própria dor exigia um apaziguamento constante. Aí começou a compreender como tinha ocorrido essa perda de identidade alguns anos após a morte de McQueen e a sua recuperação do vício. A terapia e a análise da sua vida
permitiram-lhe perceber os padrões que a levaram a um compromisso tão total. Estou finalmente a começar a sentir-me confortável comigo mesma. Foi a sua declaração em 2024, quando anunciou um regresso pessoal à autenticidade, conseguido com muito esforço. Não foi como se o seu desaparecimento tivesse acontecido de forma tão violenta. O seu reaparecimento foi estrondoso, não como uma estrela ou a esposa de uma lenda, mas como uma mulher que reivindica a verdade após anos de invisibilidade emocional. O seu silêncio pode ter preservado a paz, mas não conseguiu conter o que viria a seguir, turbulência a todo o vapor. O que começou como um romance ardente e avassalador entre Ali McGraw e Steve McQueen acabou por se transformar em caos. A paixão que antes os unia começou a tornar-se tóxica, alimentada por inseguranças pessoais, abuso de substâncias e feridas emocionais não curadas. A sua casa em Malibu, que antes oferecia uma sensação de fuga às pressões da fama, tornou-se uma câmara de pressão de tensão crescente. Ali, admitiu que ambos bebíamos demais e que esta dependência do álcool prejudicava a comunicação entre eles, ao mesmo tempo que lhes aguçava os ânimos. O que poderiam ter sido momentos tranquilos juntos, transformavam-se muitas vezes em discussões acesas, disputas de poder e impasses emocionais que deixavam cicatrizes profundas. O ciúme de McQueen, uma característica enraizada no seu próprio abandono na infância, tornou-se cada vez mais sufocante. Ali, recordou como podia ser provocado por algo tão inocente como um olhar casual para outro homem. No entanto, a duplicação de critérios era gritante. McQueen flertava abertamente e com frequência enquanto policiava o comportamento de Ali com fria precisão. Nunca se sabia o que ele faria, diria ou seria. A seguir, recordou descrevendo o desgaste psicológico de viver com alguém cujo humor mudava instantaneamente. Embora o charme dele a tivesse atraído inicialmente, a sua imprevisibilidade tornou-se uma fonte de exaustão emocional que nenhuma concessão poderia remediar. A infidelidade fraturou ainda mais o casamento já destroçado. Tanto McQueen como McGraw tiveram a sua quota-parte de infidelidades durante a relação, não por rebeldia, mas como sinais de distanciamento emocional. Os rumores sobre os casos extraconjugais de McQueen eram frequentes, especialmente com mulheres perto ou perto dos sets de filmagem. A própria admissão de infidelidade de Ali foi mais discreta, mas revelou o quanto ela se tinha distanciado da mulher que costumava ser. Depois houve um silêncio entorpecente. Em seguida, veio o entorpecimento. A fuga era tudo o que restava. Em 1977, a tensão foi desencadeada. O relacionamento que antes era a sua identidade era agora o que a estava a levar à extinção. Nesse ano, houve uma separação, um momento que definiu o crepúsculo de um amor que já se esgotara há demasiado tempo. 3 anos depois, McQueen viria a seguir vítima de cancro aos 50 anos, enquanto Ali se debatia com uma relação repleta de alegria e angústia. Nos anos seguintes, ela referir-se-ia a estes momentos como uma montanha russa, um rompimento que se descontrolou muito antes de qualquer um deles ter a coragem ou a clareza para se afastar. Uma rotura que não pôde ser reparada. Em 1977, o casamento entre Ali McGraw e Steve McQueen chegou ao seu inevitável fim. O amor que outrora os consumira estava agora soterrado por anos de tensão, desconfiança e danos emocionais. Aí, tendo sacrificado a sua carreira, independência e autoestima, estava emocionalmente esgotada. Eu transformara-me numa versão da mulher que eu achava que ele desejava, refletiu mais tarde, uma admissão dolorosa
que sublinhava o quanto ela se tinha afastado da sua identidade autêntica. Apesar dos seus esforços para apaziguar a natureza controladora de McQueen, as exigências emocionais da relação tornaram-se excessivas. O vínculo antes magnético tornara-se insustentável. Decidir deixar McQueen não se tratava apenas de terminar um casamento, mas sim de resgatar o pouco que restava de si mesma. A menina dos olhos de Hollywood, que tinha feito capas de revistas e estreias de filmes, estava agora desempregada e, em grande parte, esquecida por uma indústria que tinha seguido em frente. Ali, estivera ausente dos ecrãs durante anos, tendo adiado as suas ambições criativas para se tornar esposa e mãe nos termos de McQueen. Ao afastar-se da relação, não só lamentava a perda de um parceiro, como também confrontava o vazio que antes albergava a sua carreira, autoconfiança e sonhos. Tudo o que eu achava romântico na nossa vida tornou-se claustrofóbico e impossível, disse ela mais tarde, referindo-se ao colapso emocional que a tinha lentamente apoderado. A separação trouxe alívio, mas foi logo seguida pela sombra da doença de McQueen. Em 1979, foi-lhe diagnosticado mesotelioma pleural, um cancro raro e agressivo, cuja causalidade está estabelecida no amianto. A sua saúde deteriorou-se rapidamente e faleceu em novembro de 1980, aos 50 anos. Ali ficou arrasado. Embora se tivessem separado as coisas, nunca se tinham realmente resolvido entre eles. Nunca houve realmente um encerramento, refletiu ela. A morte marcou o fim de um capítulo turbulento e roubou-lhe a oportunidade de resolver questões, dores e sentimentos não resolvidos sobre a relação. Após a morte de McQueen, ele entrou num período de purificação da alma. Com a dor e um sentido de identidade fragmentado, foi deixada numa espiral descendente. A depressão e o alcoolismo inundaram-na, enquanto camadas de repressão emocional e de autossacrifício se somavam ao fardo. Ela decidiu ir ao Betty Ford Center. Esta decisão marcou o verdadeiro início da sua cura. Aí começou a lidar não só com o seu vício, mas também com todos aqueles anos de abandono, vício amoroso e perda de si mesma que caracterizaram a sua relação com McQueen. A ruptura pode ter sido legalmente definitiva em 1977, mas a cura emocional foi outra história que levaria mais do que algumas décadas, e cada passo exigia um sentido de honestidade revigorante e lúcido antes mesmo de ela começar a reconstruir a sua vida. A morte que a assombrava. A morte de Steve McQueen, a 7 de novembro de 1980, foi súbita e simbólica. O fim abrupto de um homem que viveu a todo o vapor e queimou a vida com a mesma intensidade que a fama. Diagnosticado apenas um ano antes com mesotelioma pleural, um cancro agressivo ligado à exposição ao amianto, McQueen procurou tratamento no México depois de esgotar as opções nos Oscairis. Morreu pouco depois de se submeter a uma cirurgia experimental, deixando para trás não só um legado cinematográfico, mas também um rasto de assuntos emocionais inacabados, especialmente para Ali MacGraw. Embora se tivessem divorciado em 1978, a morte dele repercutiu-se nela de uma forma que surpreendeu até a ela. Nunca houve um verdadeiro encerramento, disse ela, mais tarde, captando a dor das palavras não ditas e da dor não processada. Apesar da turbulência do casamento, Ali nunca negou a profundidade do seu amor por McQueen.
O seu relacionamento tinha sido intenso, excitante e intenso, mas também desequilibrado e doloroso. A sua morte despertou não só tristeza, mas uma cascata de emoções não resolvidas que ela tinha enterrado há muito tempo. Culpa pelas concessões que fez, tristeza pelas partes de si que perdera, e confusão sobre o homem que podia ser ao mesmo tempo terno e assustador. Estava tão apaixonada por ele, admitiu mesmo, reconhecendo o dano que este amor tinha causado. Foi esta complexidade emocional, o amor entrelaçado com o arrependimento, que a perseguiu após a morte dele. De muitas maneiras, a morte de McQueen forçou Ali a aceitar o que a relação deles realmente lhe custou. Não foi simplesmente perder um homem. Tratava-se da perda de ilusões. A Ali, de certa forma, acreditava que a sua relação, por mais caótica que fosse, poderia ser reparada ou compreendida com o tempo. A sua morte fechou essa porta para sempre. Começou a refletir não só sobre quem ele era, mas isso sobre quem se tornava na sua presença. Fiz-me desaparecer naquele casamento, disse ela, mais tarde, uma declaração profunda que atestava o vazio emocional que lhe restava quando ele a deixou. A sua morte tornou-se uma lente através da qual ela começou a avaliar partes de si mesma, das quais tinha desistido para estar com ele. Até muitos anos depois pairava na vida de Ellie como um fantasma, sem demonstrar romantismo. Ele tornou-se uma das poucas memórias desta história de amor que ela não conseguia imaginar. Acabaria por encontrar paz nos ritmos tranquilos da sua vida posterior, mas as recordações dos anos que passaram juntos, tanto belos como dolorosos, nunca a abandonariam completamente. Ela chamou a relação uma montanha-russa, e quando a morte dele o interrompeu, subitamente, o silêncio ensurdecedor que se seguiu foi quase pior do que o tumulto. As consequências de amar o Steve. Após a morte de Steve McQueen em 1980, Ali MacGraw entrou num dos capítulos emocionalmente mais complexos da sua vida. Visto de fora, ela já tinha personificado o conto de fadas perfeito de Hollywood, o sucesso rápido, a aclamação da crítica e o casamento com dois dos homens mais influentes da indústria cinematográfica. Mas depois de a poeira assentar, Ali viu-se às voltas com os escombros emocionais deixados para trás. Já não era a estrela que comandava as bilheteiras, mas uma mulher que apagara a sua própria luz por amor. E agora não sabia como encontrar o caminho de volta. O público talvez se lembrasse dela como a elegante atriz de Love Story, mas ela mal a reconhecia. A sua tristeza pela morte de McQueen trouxe uma nova camada de ajuste de contas. Sem a distração da sua poderosa presença, Ali ficou sozinha com um profundo vazio, resultado de anos dedicados a agradar as pessoas, a adaptar-se e a fazer ginástica emocional para preservar o amor a todo o custo. Admitiu em retrospectiva que tinha criado uma versão de si mesma que acreditava que atrairia McQueen, destacando como a sua verdadeira identidade tinha sido suprimida, não só durante o casamento, mas também nos anos difíceis que se seguiram enquanto lutava para navegar pela vida após o fim da relação. O desgaste emocional tinha sobrevivido à própria relação e com a sua carreira estagnada há muito tempo, ele viu-se sem rumo e sem âncora. Uma grande escolha na sua vida foi tomada quando Bai se internou no Centro Betty Ford em 1985. O diagnóstico inicial de um problema com o álcool rapidamente se transformou numa experiência muito mais profunda e séria. Um confronto direto com padrões que governaram a sua vida emocional e culturalmente durante décadas. Embora o abandono de si mesma ocorresse geralmente em relações românticas,
Ela traçou as suas raízes de forma muito mais central na infância, quando testemunhou a fúria alcoólica do pai, o que a preparou para o futuro, como uma pessoa que só quer agradar a si própria. Como ela contou ao Closer Weekly, eu exigia, absurdamente, à maioria das pessoas que estivessem presentes numa sala e gostassem de mim. E assim se tornou a pedra angular da sua cura, aquela consciência dolorosa, mas libertadora, de como a necessidade de ser amada afasta rotineiramente as pessoas de si mesmas. Na década de 1990, sair de Hollywood não era um retiro. Era uma retoma. Ela reencontrar-se-ia no Novo México. A localização, a beleza e a privacidade também lhe proporcionaram espaço emocional para se encontrar, para além da fama do vício ou dos relacionamentos. Ali, rodeada pela natureza e por uma comunidade que baseava a vida tranquila de Ali na autenticidade, pintou, cuidou do jardim e dedicou-se a práticas espirituais. Com o tempo, ela começou a recriar o sucesso, não como aplausos e manchetes, mas como autorrespeito e paz. Quando parecia que se tinha perdido para sempre, a vida levou-a a um lugar que nunca imaginou uma cura que transcende o limite do cool. Hoje, Ali MacGraw vive uma vida definida não pelo estrelato ou pelo escândalo, mas pela tranquilidade e pela intenção. A sua casa em Tesuque, no Novo México, uma pacata aldeia a norte de Santa Fé, oferece o oposto dos holofotes de Hollywood, que outrora ocupou-os. Com os seus céus amplos, comunidade criativa e beleza natural, é um lugar onde ela encontrou o equilíbrio. Estou muito envolvida com a comunidade. Tenho uma vida que me faz feliz, disse numa entrevista à Closer Weekly em 2024. Ao contrário da imagem que ela tinha de manter, os seus dias giram agora em torno de paixões genuínas. Pintura, jardinagem, bem-estar animal e reflexão espiritual. Na tranquilidade do deserto, ela aprendeu a ouvir-se de novo. A transformação não foi instantânea. Isto aconteceu depois de décadas de terapia, introspeção e conquistas difíceis. A sua recuperação do vício incluiu mais do que a sobriedade. Implicou desvendar a necessidade de validação que moldara grande parte da sua vida anterior. Filha de um pai alcoólico temperamental e de uma família muitas vezes instável, ali cresceu a acreditar que o seu valor estava ligado à manutenção da paz, à convivência e ao amor a qualquer custo. McQueen, apesar de todo o seu carisma, encaixava perfeitamente neste quadro emocional não resolvido. Mas, com a idade e a clareza, veio a capacidade de ver os seus padrões e de se libertar deles. Finalmente, começo a sentir-me confortável por estar a usar a roupa certa. A minha própria pele, refletiu ela, sinalizando que finalmente tinha ultrapassado a necessidade de ser qualquer outra pessoa. No entanto, Steve McQueen permanecerá para sempre parte da sua história. Não a definirá mais. Ela fala dele com rara honestidade, sem romantizar o passado, mas lamentando a perda com compreensão e percepção. A morte dele, triste, mas real, tornou-se para ela um ponto de mudança na compreensão de si mesma. Segundo muitos relatos, o fim daquela relação marcou o início da sua vida real, uma vida em que podia estar presente sem ser representada. Um amor que não exigia autossacrifício nem se perdia na sombra de outra pessoa. Obrigado por assistir. Se achou a história de Ali MacGraw tão impactante como nós, não se esqueça de gostar deste vídeo, subscrever o canal e deixar um comentário abaixo. Adoraríamos saber a sua opinião. O que mais te surpreendeu? O que vamos abordar de seguida? E não vá a lado nenhum. Clique no próximo vídeo no seu ecrã para mergulhar mais fundo nas histórias escondidas
por detrás das cenas mais inesquecíveis de Hollywood.